Salve, galera do Gestão FC Podcast, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, o nosso podcast que fala sobre o futebol além das quatro linhas, né? A gente segue aqui aquela ideia do professor Manuel Sérgio: quem entende só sobre futebol, nada entende de futebol. Então a gente gosta de mostrar bastidores e profissões que envolvem todo esse mercado, né? Toda essa economia forte que é o futebol aqui no nosso país. E hoje eu tenho o privilégio de conversar com uma pessoa que tem um trabalho muito especial, muito legal, um trabalho que eu conheci há pouco tempo, mas que, assim, eu fiquei encantado com a forma que ele faz, a maneira como ele projeta as coisas e desenvolve o seu trabalho. Tenho a honra de ter aqui no nosso episódio de hoje o Carlos Bertoldi, do Profissão Jogador. Como vai? Tudo bem, Carlos? Fala, Orlando, obrigado pelo convite, muito feliz de poder estar aqui, de poder participar desse tempo juntos aqui, para a gente falar sobre futebol, falar sobre o que envolve o futebol, sobre esses bastidores, sobre tudo aquilo que se expande através dessa paixão que é algo mesmo fora da curva entre o Brasil, entre os brasileiros. Então, um motivo de alegria aí para mim. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, a gente quer conhecer mesmo o trabalho de todo mundo aqui, e o teu é muito especial. Mas vamos começar aí, Carlos, contando um pouco da tua história. Conta aí tua trajetória, como que você iniciou no futebol, como que foram as coisas, a gente quer saber disso daí também. O início do processo é aquele processo difícil que toda criança vai passar, que é um envolvimento pleno, escolinha, dia a dia, e aí entra um processo mais competitivo a partir dos 11, 12 anos, e aí começa a se fazer peneiras. Eu reprovei em 2 peneiras do Paraná Clube, que era o meu time do coração, então aquela coisa toda, vou no Paraná, aí eu tomei 2 pancadas lá no Paraná e fui fazer teste no Atlético. E aí eu passo lá no Atlético Paranaense e inicio minha história lá dentro, e aí eu faço toda a minha base ali no Atlético, subo ao profissional com 19 anos ali, faço parte daquele time que foi vice-campeão brasileiro em 2004, em 2005 aí eu começo mesmo a jogar mesmo, na realidade, ser titular, ser mais importante, naquela campanha da Libertadores, onde a gente foi vice-campeão e campeão paranaense naquele ano, acabei me destacando bem. E ali inicia meu processo como profissional. Eu acabo tendo passagens aí importantes pelo Sport Náutico Fortaleza, aqui no Brasil, depois disso. E depois eu dou um pulo na Grécia, no Olympiacos Volos lá, passo um período difícil lá, saio meio que fugido do país. Depois a gente conta essa história. Rapaz. E tive na Grécia, nesse período na Grécia, volto para o Brasil. Tive alguns períodos também de lesões graves, de desemprego, de dúvida. Tive também um processo aí de tempo parado por causa de lesão, e daí eu vou para a China, né, Hong Kong, onde eu passo 7 anos lá, e são experiências bem legais aí que eu vivi de amadurecimento, de crescimento pessoal, e sobretudo de entendimento da cultura do atleta, onde eu comecei a estudar sobre comportamento humano mesmo, onde eu comecei a estudar sobre mentalidade, onde eu busquei informações para poder me ajudar nesse processo de crescimento, para entender um pouco mais do coração, da mente desse atleta, e, em primeiro lugar, aplicar na minha vida, validar isso em mim, para ver se isso de fato é verdade ou se é conversa fiada. Eu aplico isso na minha vida, vejo que tem valor, percebo que esse é o grande gap, a grande dificuldade, é o grande vazio do atleta, é a questão da mentalidade, a questão da cultura mental, de pensamentos, estados emocionais, crenças, essa estrutura mental do atleta, que é uma estrutura pobre. E aí, a partir disso, enquanto atleta ainda, eu aproveito esse tempo que o futebol me dá, que é um tempo grande. A gente treina duas horas por dia, né? Treinava 2 horas por dia, tinha o resto do dia todo vazio. E aí eu aproveito, nos últimos 5 anos meus de carreira, esse tempo livre para poder estudar e me aprofundar demais nisso e construir meu pós-carreira. Que hoje, né, sou mentor de atletas, cuido da mentalidade de atletas. Eu tenho uma plataforma, hoje a gente tem uma plataforma chamada Profissão Jogador, onde a gente também estimula o desenvolvimento do pensamento, das crenças positivas, o estabelecimento de uma responsabilização no jovem brasileiro, porque o que eu acredito é assim, Orlando, se a gente for depender do Estado educar as nossas crianças como as nossas crianças merecem, a gente vai morrer sem ver isso. Então, qual que é o meu objetivo? É trazer responsabilização para essa criança, porque antigamente a gente não tinha, só o rico tinha acesso à educação e à informação. Hoje já não. Então, a internet trouxe um processo onde o pobre
e o menino, ele pode ter acesso a um poder pessoal se ele quiser. Se ele quiser, ele pode ter acesso. Nunca foi tão fácil aprender, né? Isso. E aí o que acontece? Através dos vídeos no YouTube, eu escrevi, por exemplo, 4 livros gratuitos, né, para disponibilizar para os meninos. Conceitos sobre responsabilização, sobre fé, sobre crença, sobre o poder das emoções, a capacidade fisiológica do nosso cérebro em poder entregar para o nosso corpo, para o nosso músculo, para a nossa mente, um poder especial através daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente se conecta. Eu procurei, nesses últimos 7 anos, fazer isso com todo amor e com todo carinho, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir com esse jovem em que ele está estruturado no eu nasci pobre e estou fadado a morrer pobre, a ele entender que se ele construir uma estrutura mental e emocional diferente e ele se responsabilizar por um futuro novo, ele pode sim mudar a história de vida dele sem depender tanto do Estado, muito embora o Estado tenha essa responsabilidade. Mas enquanto o Estado não chega, que ele possa assumir essa responsabilidade sobre a vida dele e ir em busca daquilo que ele pode, daquilo que ele merece também. O nosso modelo de ensino hoje, ainda para a gurizada, e é o que eu passei, que você passou também, é um modelo que vem lá da Revolução Industrial ainda, né? Há mais de 100 anos atrás, onde ensinavam, né, as pessoas a obedecer ao que precisava para aquela época. E se você, né, vir até hoje, assim, a gente tem muita coisa disso ainda, né? Não só essa parte de preparação mental, que é algo que no esporte, aqui no Brasil, é algo ainda que está começando, né, e algo extremamente importante, que é utilizado em vários países de uma maneira muito mais já funcional e eficiente. Mas a gente tem esse gap realmente, né, tem educação financeira, na parte de inteligência emocional, e por isso que eu acho tão importante esse teu trabalho, começar desde cedo com essa gurizada, porque por mais que não se vire atleta, e você sabe como é essa questão de peneira, nós temos, né, um funil muito, muito específico e difícil para se virar um atleta profissional no país, né, não no país, no mundo, mas pelo menos se tornar um bom ser humano, um bom cidadão, né, eu acho que isso que é o bacana do seu trabalho. Esse é o fundamento, na verdade, né, Orlando? Porque, assim, a gente tem uma crença, existe, assim, quando eu comecei a compartilhar conteúdo sobre inteligência emocional e sobre essa responsabilização do jovem, do atleta, da criança, sobre aquilo que ela acredita e sobre aquilo que ela deseja, quando eu comecei esse processo, era um processo de, assim, um processo, esse cara aí tá inventando história, esse cara aí tá de sacanagem, esse cara quer enganar a criançada, porque futebol é esquema, futebol é empresário, futebol é isso, futebol é aquilo, sabe? Então a gente tem cultura, né, do futebol, né, essa cultura complicada que a gente tem, né, de anos, mas e também a dificuldade de uma profissão não regulamentada, né, porque essa parte de treinamento mental, que é a parte coaching e tudo mais, é uma profissão não regulamentada, que até no primeiro episódio que eu falei com o Ocimar, existe uma lei hoje, por exemplo, para regulamentar a profissão de executivo de futebol, mas quantos anos vem também não regulamentada, sem muito resguardo jurídico para isso, com muito preconceito, e eu acredito que essa parte também do treinador mental passa por esse período, né, Ticão? Porque assim, o que acontece também, né, Orlando? A formação de coach, ela é uma formação superficial. Ela é uma formação superficial. A formação de coach, ela foi como se fosse uma gasolina para mim, mas não um motor. Ela foi como uma explosão, uma faísca, uma potência que me levou, iluminou minha mente no sentido de me trazer um insight, de estruturar algo. E aí aquilo ali foi uma base que me trouxe esse entendimento das demandas, das dificuldades que existiam e a minha necessidade de me aprofundar nisso. Então eu passei os últimos 5 anos me aprofundando demais nesse processo e tirando de dentro do campo, tirando lá de dentro do campo as demandas, estudando sobre elas, as dificuldades, as dores, as angústias desse atleta que tem medo de errar, esse atleta extremamente dependente da confiança, esse atleta num ambiente hostil, esse atleta sendo criticado, esse atleta perdendo muito da sua capacidade por causa da opinião dos outros. E aí a gente vai tirando essas dores
lá de dentro e vai estudando sobre elas para poder agir sobre a vida do atleta de maneira assertiva. Então, aí a gente vai se formando dentro desse processo ao longo do tempo. Hoje eu tenho muita liberdade para poder atender atletas de qualquer nível do futebol mundial, né? Eu até tenho alegria disso, porque, assim, por exemplo, há um ano e pouco atrás, quando o Thales Magno foi vendido do Vasco para o New York City, quem estava cuidando da mentoria dele era eu. E quando ele chega lá no New York City, ele chega num nível de diferença de velocidade e de jogo muito grande. E ele me manda uma mensagem de madrugada dizendo assim, cara, eu não tenho condições para jogar aqui. Eu quero ir embora. E eu falei, calma, amanhã a gente conversa, mas tenha calma, você precisa respeitar o processo de vencer as frustrações iniciais, senão você não vai ficar. Você está acostumado só a lidar com elogio, e lidar com, você é bom, você é craque. Calma, espera o processo inicial de você repetir algo dentro da tua frustração que você vai chegar. E aí a gente estruturou todo um processo para que ele pudesse entrar no nível de adaptação a um novo mercado, a um novo futebol. E ontem ele foi eleito, né, o jogador revelação da CONCACAF, da Champions League aqui lá do México, dos Estados Unidos. E aí foi muito legal, assim, ter esse resultado dele. Por quê? Porque a gente tem muito pouca resiliência, capacidade de estar no estado original, lidando com a frustração diária. Porque o ser humano ele não está acostumado, né, a lidar com frustração. Eu sempre digo que as dificuldades, né, os desafios, eles são dádivas na nossa vida, mas, geralmente, ainda mais esses guris novos e o ambiente em que eles vêm, né, de muito elogio, igual você falou, né, de tratar muito o ego, quando vão para fora e se deparam com uma cultura diferente, acabam tendo esse tipo de desafio, de dificuldade, e, poxa, que legal você poder ajudar ele nesse sentido para que agora ele veja, né, o tamanho do resultado que isso causa. Porque assim, você trabalhar em cima da frustração é muito difícil, exatamente porque a frustração, a felicidade, a alegria ou a derrota, qualquer tipo de circunstância externa, ela codifica algum tipo de pensamento e de emoção em nós. E nós estamos numa busca, mesmo que inconsciente, pela felicidade, pelo bem-estar. E quando você está num processo, quando você está dentro da frustração, e você entende que a frustração é um processo e não um estado, aí você consegue lidar com isso com mais natureza. O grande problema é que a gente olha para a tristeza como um estado e não como um processo. E aí você viver dentro de um estado é ruim, eu quero estar fora disso. Agora, quando você olha e entende e consegue identificar as dificuldades como processos, a gente sabe que o processo ele vai acontecendo e vai te levando para um novo estágio. Faz parte da jornada. E codificar isso, porque assim, nós como atletas, a gente é muito mal educado. A gente não é educado emocionalmente, a gente é educado taticamente, a gente é educado fisicamente, tecnicamente, e a questão emocional, as competências psicológicas do atleta, a gente se desenvolve no pau, na porrada, na crítica, na dor, no banco de reserva, mandado embora, no meme que os caras tiram sarro de você, que a gente entrou no processo que eu chamo de memificação do atleta, né? O cara perde um gol, no outro dia já tem meme. Então, esse processo é um processo doloroso. Para os outros é cultura, é alegria, mas para o atleta, você virar meme... Quem está dentro, né? Para quem está dentro, a coisa é difícil, né? Para a pessoa, família, para o entorno, né, desse atleta, as pessoas sofrem, né? Hoje, as redes sociais, elas são legais em vários pontos, né? Como você disse, questão de aprendizado, hoje se tem acesso a vários tipos de conhecimento que há um tempo atrás não existia, mas elas são dolorosas, principalmente para o profissional, né? O profissional que está ali exposto, né, a esse tipo de meme, enfim, o que quer que seja. Porque esses dias eu fiz um comentário protegendo um atleta, porque assim, eu sou o protetor de atletas, esse é o meu perfil. Falou mal de atleta, falou comigo, né? Legal. E assim, por que daí os caras vêm, e agora esse atleta fez essa cagada aqui, você não vai falar nada? Eu falei assim, não precisa, já estão falando. Não precisa, o mundo inteiro já vai judiar dele. Eu não preciso judiar dele. Eu tô aqui para defender atleta. Para bater em atleta já tem gente o suficiente. Já tem imprensa, torcedor, tem bastante gente. Esse já existe. Agora, quem que está aqui criticando o Neto, por exemplo? O Neto vai lá e fala um monte de besteira e tal, codifica o pensamento de milhares de pessoas
gera um nível alto de agressividade no torcedor, faz com que o torcedor fique insatisfeito, agressivo, depois esse cara vai para a arquibancada e o fulano que esse jornalista xingou hoje meio-dia, ele já vai inflamado lá, termina o jogo, os caras querem agredir, e daí no outro dia esse mesmo jornalista fala: nossa, mas que torcedor, os torcedores fizeram, para que isso? Mas quem inflamou esse torcedor foi esse cara, que está vendendo o produto dele lá na televisãozinha, inflamando o torcedor contra jogador e fazendo daquilo que deveria ser arte, fazendo disso uma guerra. Então, a imprensa, ela cria o jogo da vida ou morte, vida ou morte, se perder, o fim do mundo, e depois que dá a morte, eles ficam lá julgando o torcedor. Então, eu sou esse cara que critica esse tipo de fulano. É uma posição muito fácil, né? É uma posição muito fácil, né? Você inflama, né? Às vezes me parece que não se tem a noção, obviamente não são todos, a gente não pode generalizar isso, né? Mas neste perfil que você está falando, parece que eles não têm a exata noção do que é a importância do trabalho deles nesse sentido, né? Quando se inflama, e hoje a gente vive, né, num ambiente de muito... onde parece que a tragédia, a violência, a coisa, parece que é o que vende, né? Infelizmente é assim, e se acaba perdendo um pouco da noção de qual é a real importância, né, do trabalho dessas pessoas, e o impacto que se causa, né, tanto em atletas quanto em torcedores. A gente vê diversos casos de violência aí, há pouco tempo voltou a torcida de vez para os estádios, né, após a pandemia, e infelizmente a gente tem visto muitos casos aí, né, de violência e tudo mais, também com atletas, né, pessoal em CT, indo lá, querendo gerar satisfação, como se isso resolvesse alguma coisa, né, esquece que o pessoal também é ser humano, né, como eles. Eu vivi muito isso já recebi visita de torcedor, já fui ameaçado também, e uma das coisas que a gente perdeu muito esse senso do limite. Eu não estou dizendo que não deve ser cobrado, estou dizendo isso, mas tudo tem o seu limite. O espaço do torcedor é na arquibancada. Fora da arquibancada, ele está desconectado com o espaço dele. Ele tem todo o direito de vaiar, de criticar na arquibancada. Fora da arquibancada, ele está num espaço que não é dele. E a gente normalizou o caos. Entrou num processo de normalização do caos, do trágico. Os atletas sendo ameaçados, suas famílias sendo ameaçadas, e aí eu digo que existe um processo muito grande de desconexão entre o que é de fato trivial e importante. O futebol, ele é entretenimento, e tiraram o espaço do entretenimento. O futebol está em outro espaço no coração do atleta. Esses dias veio um cara bem nervoso na minha rede social, que me xingando, e eu falei assim: mano, desculpa, mas você que está colocando o futebol num outro espaço do teu coração que vai te levar para um lugar ruim. Esse espaço que está ocupando o futebol no teu coração deve ocupar a tua família, deve ocupar os teus sonhos, deve ocupar outro tipo de coisa. O time de futebol que você está fazendo isso, está te levando a esse nível de agressividade, vir me xingar aqui, porque eu estou defendendo um atleta, demonstra a tua incapacidade de conseguir organizar as prioridades na vida do ser humano. O futebol está ocupando um espaço ruim, errado, dentro do teu coração, e aí você vem me xingar por causa disso. Reveja o teu espaço. E hoje a gente vive numa sociedade onde o futebol ocupa o espaço errado. O espaço é entretenimento. E aí você perde, se frustra, porque faz parte do entretenimento, e aí você vai para casa. E você não vai lá quebrar o vidro e xingar os outros. Por quê? Porque o futebol é entretenimento. Quando termina a peça de teatro e você não gostou da peça de teatro e achou o artista ruim, você vai sair e vai comentar com a tua esposa: que cara fraco, não gostei. Não vai quebrar o teatro, né? Você não vai quebrar o teatro. Nem querer bater no cara. Exato. Por quê? Porque eles ocupam o espaço certo dentro do teu coração. O entretenimento precisa ocupar esse espaço. O filme foi ruim? Cara, que filme ruim. Eu gastei aqui, sei lá, R$100 aqui em pipoca, em cinema, em coisa, em saída, em shopping, e não gostei. Ótimo, você volta para tua casa e você não precisa entrar num estado emocional agressivo, estragar o teu dia, estragar a vida da tua família, tomar uma atitude que você se arrependa depois e mostrar uma idiotização enorme por causa do teu entretenimento. Então, a partir do momento em que a gente consegue colocar o futebol no espaço que ele deve ocupar, principalmente na questão de imprensa e de torcedor, a gente começa a entrar num espaço melhor. Mas isso é utópico, né?
isso é utópico porque isso depende de educação. Enquanto a gente cultura, não tem valores. Quando a gente não tem um povo educado, onde você fortalece os princípios e valores, e isso brota de dentro para fora, e você consegue codificar o que é prioridade na tua vida, enquanto a gente não vive esse espaço, e a gente agora vive um outro problema, uma problematização que vem o mundo das apostas no futebol, que torna ainda o futebol um pouco mais agressivo, porque assim, eu não torço para o Corinthians, mas eu apostei no Corinthians, o Corinthians perdeu, e aí eu começo a criar também um ambiente de hostilidade. Competição, né, hostilidade agressiva, assim, né? A aposta, você depende daquilo de alguma forma. A aposta veio hoje para tornar o futebol pior. Então, a aposta vai tornar o torcedor mais agressivo. Esses dias eu estava com um amigo meu que aposta, terminou o jogo, ele estava muito bravo e tal, porque ele tinha perdido acho que R$ 150. E depois eu fiquei refletindo sobre isso, falei, a gente entrou num nível, agora nós entramos num nível mais hard de agressividade, que antes era só do torcedor, agora é do apostador também. É porque, querendo, eu tenho uma opinião, assim, muito específica sobre torcedor, principalmente o torcedor brasileiro. O torcedor brasileiro, ele não torce para o time, o torcedor brasileiro gosta de ganhar, né? Então, existe essa questão da competição, do ganhar a qualquer custo. Um exemplo que se dá, e isso é fora do futebol, é Fórmula 1, por exemplo. Tem gente que nunca mais assistiu Fórmula 1 porque não tem brasileiro ganhando, né? Ou seja, você gosta de ganhar, você não está torcendo pelo esporte, né? E aí vem muito do que você falou, futebol é entretenimento, futebol é esporte, e os valores do esporte são totalmente diferentes do que tem sido praticado, né? Dentro de todo esse contexto que você está falando agora. Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre pais e atletas, né? Para pais de atletas, né? Estamos na fase final disso. Poxa, que legal. E por que a gente está escrevendo esse livro? Porque, assim, o nível de agressividade dos pais hoje é muito alto. Se você for num jogo hoje, sub-8, no futsal, aqui em Curitiba, você vai ficar apavorado do que você vai ver. Você vai ver os pais brigando na arquibancada, xingando o juiz, tendo que separar os pais sendo expulsos do ginásio, as crianças jogando, olhando para os pais para ver se está conseguindo agradar o pai, o treinador conversando e a criança olhando para, assim, um show de horrores. E então, o que acontece? A minha geração, que eu sou pai, e a geração passada, é uma geração muito agressiva quanto a estabelecer princípios e valores nos filhos a respeito daquilo que é o esporte. Então, o pai não consegue ter o seu próprio controle emocional e ele codifica o filho dele da mesma forma, porque quem que é o maior programador mental da vida do filho, senão o pai? Pai, né? E aí uma projeção, né? Uma projeção do pai, né, sobre o filho, né? Principalmente quando é atleta, né? 80% das crenças negativas e dos bloqueios que nós temos são oriundos dos nossos pais, 20% das mães. Então, bem de repetição, né? E o pai, ele é esse modelo mais agressivo, que fala mais grosso, que gera mais impacto, né? E aí, se você for... Por que a gente está escrevendo esse conteúdo? Porque, assim, existem perfis de pais que estão destruindo a carreira dos filhos com a convicta certeza que estão ajudando. Eles têm a convicta certeza. Ele está na arquibancada gritando, dizendo, nossa, olha como eu estou ajudando e participando. Essa geração de pais participativos não significa que é uma geração que está ajudando mais do que a geração que não era tão participante. Eu particularmente, né, eu gosto de entrar nesse assunto, né, tem pouco a ver com o esporte e muito a ver com o esporte ao mesmo tempo, né, essa questão de pais, eu vejo os pais educando cada vez menos os filhos, né, a nossa geração, nós tínhamos, obviamente, uma educação mais rígida, mas os pais nos davam liberdade para nós nos desenvolvermos, nós nos frustrarmos, como falamos agora há pouco, né, e nos tornarmos, construirmos, né, a nossa personalidade, o nosso comportamento, de como lidar com as coisas. Os pais de hoje são muito superprotetores e acabam daí projetando muita coisa que eles gostariam de ter sido nos filhos e achando que estão fazendo grande coisa com os filhos, né? Quando, na verdade, estão, como você disse mesmo, atrapalhando não só a carreira como atleta, como também o desenvolvimento deles como seres humanos. Você sabe que eu trabalho a mentoria, né? Eu faço um trabalho individualizado com atletas. E, assim, eu trabalho com muitos adolescentes. E os pais me contratam porque as crianças estão com medo, estão sem confiança, não conseguem mais jogar, tá mal. Pensamentos negativos, está se sabotando. E aí os pais me contratam.
E aí a minha primeira abordagem é ter uma reunião com o pai e com a mãe para entender a estrutura familiar, as crenças familiares e o comportamento dos pais. E aí é um show de horrores, assim, 90%, assim, os pais começam, não, porque eu faço isso, faço aquilo, faço aquele outro e tal. E aí eu já falo assim, ó, você está atrapalhando. Aí ele já toma um susto, assim, você está atrapalhando bastante. Se você parar de atrapalhar, já me ajuda. E eu procuro ser bem agressivo mesmo com os pais. Mas você tem que falar o que eles não querem ouvir, né? Mas, enfim. Eu estou sendo contratado para ajudar. Eu falei assim, ó, você está me contratando para ajudar a escutar o que você quer. O que você quer? Ele, não, eu quero que você ajude, então você está atrapalhando. Você está sendo protagonista, e nesse filme da vida do teu filho, você é figurante, você não é o ator principal. Você cala a tua boquinha na arquibancada e fica quieto. Você não dá show de horrores. Você não é treinador. Você tem que entender quem que você é. Se você é psicólogo, coach, treinador, preparador físico, técnico, não sei o quê, ou se você é pai. O que você quer ser? Pai, né? Não dá para você ser os dois. Se restringe a ser pai, né? Uhum. E aí, qual que é o grande problema? Que quando você se torna treinador do teu filho, você deixa de ser pai. Sim. E aí, treinador tem um monte, mas pai só tem um. E você está abrindo mão de algo que é extraordinário, único, inédito, e que o teu filho só pode beber em você, para você se tornar mais um. E aí o teu filho não vai contar para você determinadas coisas, porque para treinador a gente não conta tudo. Agora, para o pai, a gente pode. Então, qual que é o meu processo com os pais? É destruí-los. E aí, quando a gente começa a bater no pai, o filho começa a responder de maneira positiva. E aí, o resultado é muito legal, assim, é muito bacana, assim, graças a Deus, assim, a gente tem tido resultado. Ultimamente, eu tenho um pai aqui que veio aqui, no escritório, ele é aqui de Curitiba, ele tinha o filho trabalhou comigo aqui, e o pai de condição financeira difícil. Ele veio aqui e falou assim, Ticão, eu vou emprestar dinheiro do banco para fazer a mentoria com você. Aí meu coração ficou pesado, eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Que responsabilidade. Esse cara vai ficar endividado para poder fazer a mentoria. Mas se você chegar agora para ele e perguntar para ele se valeu a pena, ele fala que emprestaria de novo. Porque o processo foi um processo que acontece na família. Porque o pai é mal educado. O pai está proporcionando... O pai chegou aqui e falou tudo que deveria ser e que o filho estava tudo errado. Aí eu olhei para ele e falei assim, ó, você que está errado, teu filho que está certo. E aí ele já tomou uma pancada. Porque qual que era a ideia desse pai? Ah, o meu filho não faz isso, não faz aquilo. Só que o filho ele é a resposta e o prolongamento. O filho não cria nada, o filho reproduz. Esse processo aí não é processo de criação, é processo de reprodução. A gente cria mais tarde. Eles copiam o que eles, né, aprenderam, né, o que é repetido para eles ao longo da vida deles. Exato. E aí a gente vai construindo um processo de destruição do pai e construção no filho. E é muito legal porque a gente vai vendo, a resposta é muito rápida. Quando você acerta o gatilho, você entende o lugar, você sabe a dor, você para de tratar sintoma e começa a trabalhar na doença, o processo é muito rápido. O problema é que os pais sempre trabalham no sintoma, no diz que, eu sou pai, porque tem que ser assim, aquele nível agressivo que trabalha em sintoma, mas não trata o problema. E aí quando você, até a terceira sessão, quando você discerne o problema, a virada de chave é muito rápido. Daí eu até me lembro que esse pai falou assim, caramba, meu filho é outro. E eu falei assim, o mérito do teu filho ser outro é que, a partir de hoje, ele deixou de tentar te agradar para começar a ser feliz. Porque qual que é o grande código das crianças? É tentar fazer o pai ser feliz e agradar o pai. É por causa disso que ele joga na arquibancada, faz um lance e olha para o pai para ver se o pai está feliz. Daí o pai está lá todo assim, e faz assim para ele, boa. Olha lá, meu filho fez o gol, parabéns. E aí, qual que é o grande problema disso, Orlando? Porque assim, você cria um ser humano fadado a agradar o outro e desconectado daquilo que ele tem que fazer do sonho dele. No primeiro momento, você está codificando o teu filho a te agradar. Ok, para você isso no teu ego é ótimo, mas futuramente essa criança se torna um adulto que precisa do elogio dos outros, que precisa ser validado pela opinião do outro. Se a torcida vai, ele se acha o pior do mundo. Se ele recebe uma crítica da imprensa, ele se joga debaixo do cobertor. Qual que é o meu objetivo como mentor de atletas? É fazer com que eles se tornem autônomos e independentes emocionalmente, que eles possam construir o modelo mental deles e eles possam ser os autores da sua história e das suas emoções. Agora, quando você depende do treinador para validar quem você é,
você perde sua identidade e vive uma vida escrava daquilo que os outros pensam. Isso é terrível, eu já vivi assim. E para qualquer pessoa, né? Quando você vive dependendo do que os outros vão achar, né? Dessa aprovação de terceiros, você vira refém, né? E acaba não vivendo a tua vida dentro da tua essência. Essa é a grande realidade, né? Poxa, que legal, cara. E me fala uma coisa, Carlos, o que você acha, por exemplo, dentro dos clubes hoje? Esse trabalho mental está em que nível você acha aqui, os clubes brasileiros? Ainda a gente vive no espectro da frescura. A questão emocional está saindo do mundo da frescura. Porque assim, eu cresci dentro desse espectro emocional onde você não estar bem emocionalmente é frescura. Por que é frescura? Porque todo mundo queria estar onde você está, para de frescura e vai. Qual é Porra! o problema que você tem na Qual é tua o vida? problema? Você é jogador, todo mundo quer ser jogador, cara. Cala essa boca e deixa de frescura e vai jogar, seu bosta. Era mais ou menos assim. Então, assim, você se sentia envergonhado de não estar bem emocionalmente, porque como que eu não vou estar bem emocionalmente se você está realizando o sonho de milhares de pessoas? Uhum. Cala a boca e vai jogar. Você ganha um salário melhor que todo mundo, você faz o sonho, tá aí jogando bola e ganhando ainda para isso, e eu que estou levantando um saco de cimento. Vai, Você continua um ser humano, mesmo, né, tendo êxito na carreira. Exato. Então, assim, o nível de hostilidade, de pressão, né, e até de competitividade que o futebol proporciona, ele é enorme. Ele é muito grande. Você veja, hoje tem meninos, por exemplo, olha o futebol. Vamos ver o futebol de maneira aqui racional. O menino de 12 anos de idade, hoje, ele tem um nível de pressão e um enfrentamento de frustração, de mudança de vida e de responsabilização no futebol animal. Um cara de outra profissão vai ter contato com esse nível de competitividade talvez com 30 anos. Isso. E esse Porque moleque tá é no... muito cedo, né? Muito cedo que muito saem de cedo, casa, vão morar sozinho. muito Para a cedo, gente é cara. um processo, né? Eu, por exemplo, né, eu não fui atleta profissional, mas eu com 16 anos saí de casa e foi um processo difícil. Não foi fácil. Agora, você imagina esses moleques saindo mais cedo de casa e com essa obrigatoriedade de dar o resultado, de se Exato. tornar, né, um jogador profissional. E assim, grande parte está mudando um pouco esse processo, mas grande parte é a esperança da família. É. Hoje está mudando um pouco esse processo Tem um social. aspecto social, né, disso daí, que Na é... minha época era maior, por exemplo. Meu pai me levava de carro e eu sofria bullying terrível, porque meu pai tinha carro. Então, assim, pô, onde já se viu ter carro? Aqui é um espaço de quem é pobre e favelado, meu velho. E nós vamos te arregaçar aqui. Então, eu sofri. Não vai pensar que foi fácil para mim. Foi difícil pra caramba conviver com a hostilidade de um cara branco de cabelo liso com o pai com carro. Então, foi difícil para mim, porque até eu poder me estabelecer e provar o meu valor, e daí fazer as amizades, mas de começo você é escanteado. Hoje já não é tanto esse processo. Hoje o processo está menos hostil nessa situação, porque assim, os pais estão mais participativos, o futebol deixou de ser um espaço só de social, de classe média baixa e de classe baixa, né? Está melhor hoje nesse conceito. Mas vamos lá, que eu estava te dizendo, vamos ver esse espectro hoje do atleta de 12 anos. Ele está, muitas vezes, fazendo teste, sendo avaliado, dizendo que ele não é bom o suficiente, tem que treinar todos os dias, muitas vezes começa um processo já longe de casa, com 12 anos não pode alojar, tem que sair com o pai ou com a mãe já para uma outra cidade, está morando numa outra cidade só por causa do futebol, então ele mudou a estrutura de toda a família por causa do sonho dele. Ele tem que jogar bem, tem que fazer isso acontecer, tem que dar certo, porque está todo mundo mudando por causa dele. É um processo agressivo, difícil, não é fácil. E aí, respondendo a pergunta que você falou, como que está nos clubes isso? Os clubes ainda estão saindo do espaço da frescura para o espaço do profissionalismo, só que qual que é a barreira do atleta profissional em relação a isso? Que muitos psicólogos, por exemplo, como é um processo de formação psicológica, os psicólogos eles têm uma abordagem muito clínica e pouco esportiva. Então, entra naquele processo em que não se conecta com o atleta. E eu lembro muito disso. No Atlético, a gente tinha um psicólogo, daí ele entrava lá e começava a falar de uma cachoeira roxa, que era para iluminar e tal. O nego velho já falava, mano, quero ir embora daqui.
Então, quando não cria conexão, né? Isso, quando a psicologia começa a entrar mais no mundo esportivo, para dentro do campo, ela começa a ser mais atuante, ela começa a ser mais assertiva. Agora, no mundo clínico, sem a experiência de dentro do campo, o jogador valida muito pouco, porque o jogador é muito preconceituoso. Se você não jogou, não jogou, não sabe o que eu estou sentindo. Então, uma coisa que me conecta muito com os atletas, muito embora não seja psicólogo, mas tenho a minha formação de coach, e hoje eu estou fazendo aí, estou cursando psicanálise, a minha grande conexão é exatamente, eu sei o que esse cara está sentindo, porque eu já vivi na pele o que ele está sentindo. Então, a grande parte dos atletas que me contratam porque eles sabem que eu tenho conhecimento na área, mas me contratam principalmente porque eles veem em mim alguém que pode entender, ter a empatia do que eles sentem para poder ajudar eles no processo. Todo tipo de trabalho nesse sentido é válido, né? Mas eu acredito que a experiência de já ter estado dentro do campo te ajuda porque você sabe a maioria das dores que esse pessoal está sentindo. Em algum momento da sua vida você passou por isso, né? Você estava falando a respeito, né, do bullying que você recebia, né, em razão de ir de carro para um treino. Muito disso também acho que ajudou a construir, né, a pessoa que você é hoje, o profissional que você é hoje, e ajudar as pessoas a não passarem por isso, porque eu acho que tem que passar de alguma forma, mas saberem lidar, né, com esse tipo de situação. Assim, as contrariedades, né, Orlando, vão existir. O processo, ele não é um processo que acontece de maneira, assim, limpa. É um processo que ocorre de maneira com altos e baixos. Dificilmente você faz, assim, esse ciclo destaquei, subi, cresci, seleção brasileira, Europa. O processo Neymar é 0,00000001. O processo, ele acontece de uma maneira que oscila. Então, não é linear, né? Não é linear, ele vai oscilar. E aí uma coisa muito importante nisso, é aquilo que a gente tem trabalhado, é você entender o nível de processos, em que a Lua ela vai mudando de fases. E aí a gente vai entendendo as marés a partir disso. E aí não adianta eu querer forçar uma barra numa maré onde... E aí isso é um processo de autoconhecimento e identificação. Que maré é essa? Qual é a maré? Então, deixa eu agir de maneira inteligente, onde eu identifico a maré, percebo a lua e posso ter uma atitude assertiva de acordo com o momento que eu estou vivendo. Agora, quando a gente está engessado, a gente sempre quer ter a mesma estratégia independente da maré. E aí a gente se frustra, porque, não, mas eu sempre fiz assim, então vai assim, toma porrada. Então, é necessário ter um processo de autoconhecimento e identificação. Por quê? Porque o atleta moderno, eu falo muito isso, eu fiz um paralelo de um outro livro que eu estou escrevendo a respeito do atleta moderno, que é o atleta cognitivo. A evolução do nosso como ser humano acontece não de maneira forçada, pela força, mas pela cognição. Nós saímos da cadeia ali alimentar e chegamos no topo, não porque a gente foi forte, mas porque a gente foi inteligente. O que nos levou ao topo da cadeia e fazer churrasco e não ser o churrasco foi o nosso cérebro, não foi a nossa força. Social, principalmente, né? A inteligência social. Exato, a gente começa a se comunicar, a gente começa a discutir há 70 mil anos atrás, aí a gente começa a ser agricultores, a gente, em vez de sair e coletar, a gente começa a plantar. Então, esses processos cognitivos fez com que a gente colocasse um elefante numa jaula, e não um elefante colocado a gente lá dentro. E aí o que acontece? Quem que se torna... Aí a gente chega no topo da cadeia alimentar. Assim, nós estamos no topo, nós que fazemos churrasco. Só que daí a gente começa a fazer churrasco um do outro. Por quê? Porque a gente começa a ter um esforço burro em vez de um esforço inteligente. A gente, em vez de se tornar parceiros em comunhão de um processo, a gente começa a matar um ao outro. Então, aqueles que estão no topo, em vez da gente conseguir gerenciar isso de maneira inteligente, a gente começa um esforço burro, que é onde a gente usa a nossa cognição e a nossa inteligência para fazer um mal para o outro. Por exemplo, nós estamos aqui agora tendo uma reunião, nós dois aqui, para poder construir algo positivo na cabeça de alguém. Mas, nesse momento, tem 5, 6 caras reunidos para se organizar para fazer um assalto. Nesse momento, tem pessoas reunidas para matar alguém. Ou para iniciar uma guerra. Então, qual que é o nosso grande problema hoje existencial de maneira social? É que o bem é desorganizado e o mal é organizado.
É verdade. Né? O crime é Bela organizado. sacada. Uhum. O crime é organizado. Agora, o bem é desorganizado. O bem, ele é muito individualizado. Eu faço o meu bem aqui, dou aqui, escondido e tal. Mas aonde que o bem se organiza numa reunião hoje de manhã, fala assim, cara, como é que nós vamos atacar esse cara que está dormindo aqui na frente aqui e vamos organizar algo foda para esse cara e ajudar esse cara a sair da rua, que ele está dormindo nesse frio aqui do caramba. Como é que nós vamos se organizar para ajudar esse doido aqui? Não tem. Agora, tem 6 caras falando assim, cara, passou um cara de Rolex aqui, como é que nós vamos fazer para roubar o relógio desse cara? Os caras estão organizados. Então, enquanto a gente for um bem desorganizado, a gente vai estar no topo da cadeia, o leão não vai comer a gente, mas a gente vai continuar se matando. E o esporte é mais ou menos isso também. Não, concordo plenamente. Essa inteligência social, inteligência colaborativa, na verdade, é o que fez o homem evoluir, como você disse, e falta muito hoje nas pessoas, né? Tem um termo, né, que está muito em voga, que é a tal da empatia, né? Que eu vejo muitas vezes colocado de maneira errada, porque empatia não é você se colocar no lugar do outro. Isso até é cientificamente impossível de ser feito, mas é você entender que o outro é o outro, né? Dentro das dificuldades dele, dentro dos valores, dos princípios que ele tem, e respeitar isso. Você entender que as pessoas são assim, e ao contrário, o que ocorre hoje é essa rivalidade, né, essa polarização de pensamentos, que eu acho que as redes sociais acabam colaborando muito com isso, mas, cara, o teu diagnóstico sobre o cenário que nós vivemos hoje foi muito, muito claro, muito preciso, e achei muito bacana. Me fala uma coisa a respeito do seu trabalho. Você começa a atender essa gurizada a partir de que idade e até que idade? Assim, existem várias abordagens, né, Orlando? Por exemplo, tem pais que me chamam, assim, as crianças têm 8 anos. Eu tenho um filho de 8 anos. Não tem como iniciar um processo desse com uma criança de 8 anos. Agora, eu estimulo o pai, eu falo assim, ó, se você quiser fazer, eu te ensino. Porque quem precisa agir hoje é você que vai ensinar o teu filho. Eu não tenho poder sobre a vida do teu filho, agora você tem. E você não pode entregar esse poder na minha mão, meu velho. Você ajuda o cara a ser pai de verdade mesmo, né? Vai colaborar. Velho. Pô, é você que tem que entender. Como é que você não consegue ajudar o teu filho, mano? Como é que eu vou ajudar o teu filho se você não consegue? Você põe a criança para dormir, caramba. Você que precisa se desenvolver. O que está acontecendo é que você perdeu um poder que Deus te deu e você abriu mão desse trem aí, velho. Vem aqui que eu te ensino como é que você entende o poder fisiológico do teu cérebro, da tua paternidade e aplica isso de maneira inteligente e para só de se gloriar em ser pai e começa a ser pai de verdade. Que do caralho, assim. Né? Para de se gloriar só na condição de ser pai e começa a usar o teu cérebro para você ser pai. Não é usar o teu pai só, eu sou teu pai, cala a boca, eu sou teu pai e por isso eu vou te falar isso de maneira inteligente, onde a gente cria uma relação foda, onde você tem a liberdade de dizer para mim a parada e eu tenho estratégia e ferramenta para poder te ajudar na parada. Não é só sobre ser pai, cala a boca, eu sou teu pai e me respeito. Não é um cargo, né? Uma função, né? É ser pai, né? Ser pai. A gente vem de uma estrutura onde o cargo era maior do que a função. A gente vem dessa estrutura, eu sou teu pai, cala a boca aí, quem manda aqui sou eu. E a gente vive hoje uma estrutura de sociedade, por que é tão difícil ser pai hoje? Porque as crianças não querem mais o cargo, as crianças querem essa participação, essa função inteligente. O meu filho de 8 anos me questiona já, coisa que eu questionei meu pai com 20 e ele me questiona com 8. É você não cultivar o poder, né, de ser pai, sim criar uma autoridade, né, com o pai. De saber, né, desenvolver e orientar, e principalmente colocar limite, enfim, tudo mais, né, tudo que envolve ser pai, essa é a grande real. E você sabe, Orlando, que uma coisa tremenda, assim, cara, e eu acho que isso é uma coisa que eu trabalho no livro dos pais, uma coisa tremenda é o seguinte, a gente não está treinado a ouvir os nossos filhos, a só falar. A gente não está treinado a ouvi-los, mas a gente quer que ele nos escute. E vai chegar um momento que o pai vai dizer assim, ó, o meu filho não me ouve mais. Mas a pergunta que eu faço assim, ó, você ouve o teu filho? Sim. Porque da mesma forma que nós somos impactados hoje por essa velocidade de informação e de conhecimento, os nossos filhos também.
Eu tenho uma filha de 8, igual você tem de 8 também, né? Eles já foram impactados por um volume de informação que é o mesmo que nós fomos quando nós tínhamos 15, 16 anos de idade. Eles estão muito adiantados nisso, né? Então, eles são diferentes. E você tem que agir de uma maneira diferente nesse sentido de entender e de ouvi-los, que eu acho que foi algo muito bem colocado por ti. A gente não ouve. Eu vou te dar um exemplo meu. A gente morava na China e a gente viveu lá um dos furacões maiores da história de Hong Kong lá, que foi o Mangkhut, acho que era esse o nome, o furacão Mangkhut, tufão. Chegou a ventos lá de 320 km por hora. Cacete, velho. Foi. Então, assim, houve uma preparação muito grande para esse... Lá eles chamam de tufão, né? Na Ásia é tufão, aqui é furacão, mas é tudo a mesma coisa. E aí a gente teve uma preparação muito grande, né? Você tem que comprar lá as fitas, colocar as fitas nos teus vidros e tal, você tem que se preparar para isso. E aí vai chegando mensagem no teu celular, assim, diariamente te preparando para aquilo. E daí a gente viveu o furacão e assim, a gente morava num lugar lá chamado Tianshawai. E assim, o meu prédio, ele era praticamente dentro de um parque, desse parque, assim, Tianshawai Park. E a gente morava assim, praticamente dentro, era um parque lindo, grande, assim, bonito, e, assim, derrubou e quebrou a árvore pela metade, assim, arrancou a árvore pela raiz, assim, estragou o nosso parque, assim, e o meu filho tinha, acho que uns 5 anos, e aí a gente saiu passear depois do furacão, e eu tenho até um videozinho dele, uma gracinha, ele, estragaram o nosso parque, era tão lindo, tão bonitinho, e aí no dia seguinte, o meu filho chegou para mim e falou assim, pai, tá vindo mais um furacão. Eu falei, não, filho, não tá vindo, não. Ele tá, pai. Eu digo, não, filho, já passou e tal. E ele tá, não sei o quê, mano. E aí eu falei, não sei o quê, saí e rebati ele. Cheguei lá no treino, o cara falou assim, tá vindo mais um furacão aqui, amanhã o treino tá cancelado e tal. Eu não ouvi ele. Porque a gente não dá ouvido para os nossos filhos, porque nós temos a convicção que a gente sabe mais do que eles e a gente está aqui na posição de educador e não de ser educado. A gente está na posição do narrador. A gente está na posição de que toma a frente, e você ouve e fica quieto. E aí, a gente perde conexão com os nossos filhos, porque não tem coisa pior do que alguém que não nos ouve. A gente gosta não compartilha, né? A gente gosta do amigo que ouve, porra. Você vai conversar com aquele amigo que só ele que fala, daí você vai falar uma parada, não, mas eu tenho melhor. Daí, porra, que saco. Aí você vai falar alguma coisa, não, mas não é assim, é desse jeito. Você não senta com um cara desse para conversar. E aí essa nova geração é uma geração que quer essa conexão, que quer esse diálogo, e a gente não está disposto a ouvir, a gente só está disposto a ensinar. Então, respondendo à tua pergunta do trabalho, as crianças ali de 8 a 11, 12 anos, geralmente o meu trabalho é com o pai. O meu trabalho é com o pai, é ensinar o pai a sair da função, do cargo e entrar na função. E aí, dos 12 em diante, é um trabalho que dos 12 aos 16 eu faço juntamente com o pai. Então, eu faço sessões aí o protagonismo já é para adolescente. E aí eu vou levando informações para o pai, trago informações do pai para o filho, faço uma salada. E daí, dos 16 em diante, é só com o atleta, né? Aí é mais agressivo, é um processo mais... onde já existe uma maturação maior, uma construção de mentalidade maior e um pouco mais agressiva. Putz, que massa. Eu acho esse tipo de trabalho para mim é extremamente importante. A gente vê, eu gosto, né, além de futebol, de vários outros esportes. Época de Olimpíada, principalmente, você vê os atletas brasileiros, lógico que dentro da sua realidade, com as suas dificuldades, o cara às vezes não consegue conquista uma medalha de prata, o pessoal criticando, ou às vezes o cara emocionalmente dentro da competição não vai bem e toma pancada de tudo quanto é lado. Quando você vê, por exemplo, um atleta americano que ele vai lá, ganha medalha de ouro e está lá no pódio, de boa, porque ele não fez nada mais do que o fim de um ciclo em que ele se preparou para aquilo, mas não se preparou só fisicamente, né, tecnicamente, mas sim mentalmente também. E o quão importante é esse teu tipo de trabalho, né, pro futebol, no seu caso, mas em vários outros esportes, né, a gente precisava de mais disso aqui no país. A construção de mentalidade, ela envolve também a nossa expressão religiosa e a nossa
a nossa estrutura toda de país, né? Então, a gente vem de uma ideia religiosa também que ser humilde, de ser coitado, é uma expressão de humildade. Então, assim, veja bem, ó, vou te dar aqui um parâmetro. Você chega para o brasileiro hoje e fala assim, você é foda, o cara vai dizer, não, tá louco? Ele não vai dizer assim, cara, sou. Por quê? Se você disser que é foda, você vai passar uma expressão de arrogância. E Quando aí, você fala para um americano que ele é foda, ele pega e fala, concorda? realmente, mas eu trabalhei muito para ser bom no que eu sou. Exato. Né? E aí você vê, assim, atletas que têm uma alta confiança acima da média no Brasil são tidos como arrogantes, babacas, e as pessoas têm raiva. O Gabigol, por exemplo. O Gabigol é um moleque extremamente autoconfiante, que sabe o valor dele, e eu sou foda, e eu sou bom, e é isso mesmo. Cara, os caras têm uma raiva disso, porque você tem que chegar na entrevista e dizer assim, não, foi Deus que me deu tudo, e eu sou um pobre coitado, e eu agradeço, porque eu sou um bosta, mas pela graça de Deus eu consegui esse resultado, mas na verdade eu sou um bosta. E a galera vai dizer, nossa, mas que entrevista maravilhosa. Que rapaz bonzinho. Nossa, é bem como eu me sinto, porque daí você se conecta com a nossa estrutura social religiosa, que vem do catolicismo, que nós somos, nada contra o catolicismo, estou falando sobre estrutura religiosa, estrutura de mentalidade, né, do nosso povo. A gente vem dessa piedade, desse entendimento do que é humildade errado, construído pela nossa estrutura social e religiosa. É errado isso. A gente não traz valor para aquilo que a gente é. A gente sempre fica deslocando para Deus como se isso fosse glorificar a Deus. Eu sou cristão, eu acredito muito em Deus. Mas eu sei que ele me deu ferramentas para usar, e eu sempre digo isso para o meu filho. Eu estou dando para ele todas as condições. Quando ele ganhar, não precisa falar o meu nome, não. Ah, você foi foda, que bom. Bate no peito e fala, cara, fui para caramba. Eu já estou feliz por isso. Então, qual que é a estrutura religiosa nossa? Ai, Deus, eu sou coitado, quem fez foi Deus. Mano, você que fez o troço, você treinou, você se dedicou, você foi, você venceu. E você está sendo uma expressão espiritual poderosa, podendo fazer o teu trabalho foda do jeito que você fez. Então, você não tem necessidade de mostrar que você é um coitadinho. Reconheça o teu valor, reconheça o teu esforço, fala que você foi foda e não tem nenhum problema com isso. No Brasil, a gente ainda tem essa dificuldade de reconhecer o nosso valor e entender que a gente é bom e falar que nós somos bons. Então, o conceito de humildade aqui no Brasil, ele é totalmente, né, totalmente o contrário do que realmente deveria ser. O europeu, o americano, ele tem uma condição de autoestima em onde ele reconhece o valor dele. Ele não tem essa necessidade de agradar o conceito social religioso que a gente foi criado. Eles não têm isso. Eles têm uma identidade muito firmada dentro daquilo. Eu sei fazer isso bem? Sei. Ótimo, que bom. Sou bom pra caramba, sou foda aqui. E é isso mesmo. Eles não têm essa necessidade social de parecer o bonzinho, alinhado com a estrutura social e religiosa que a gente foi criado, de, nossa, meu Deus, estão pensando o quê? Será que eu acho que eu sou bom? Eu acho que isso é pecado. A ideia de falar que sou bom é pecado. E aí isso nos limita a ter uma identidade que valoriza aquilo que nós somos dentro da profissão que nós temos. E aí eu fui criado nessa estrutura. Uma vez o cara chegou para mim, pô, Ticão, você foi bem, fez o gol. Eu digo, não, foi graças a Deus. E foi Deus que deu esse gol aqui para mim. Então, eu acredito em Deus, acredito que Deus é poderoso, maravilhoso, nosso Pai e tudo mais. Mas quem fez o gol fui eu, mano. Se eu não tô lá e se eu não treinei pra cacete, não ia sair o gol. Qual que é o problema de valorizar o meu talento, o meu esforço em relação a isso? Não tem problema, não é pecado isso. Que não bacana, é pecado. Cara. Então, isso é uma estrutura que, para o atleta também é bem difícil. Desestruturar alguns conceitos religiosos sem bater na religião dele, que é uma coisa muito forte do atleta, porque o atleta brasileiro ele vive debaixo de uma religião da culpa, da ganância ou do medo. E você está falando sobre os valores da pessoa quando você está falando de religião, né? Ela foi criada, né, balizada naqueles valores. Exato, e assim, desestruturar isso aí, você mexe num lugar assim, só que é o seguinte, você traz também, para de ter culpa, medo e ganância, porque assim, por que você está indo na igreja todo domingo? Para fazer gol domingo? Para fazer o gol? Ou com medo de que Deus não te abençoe? Qual que é a estrutura da tua espiritualidade? Você vive um Deus de barganha, então? É assim que você vive? Então você vive sempre debaixo do medo. Então, se você não foi, é por causa que... Você está indo por quê?
E fazer essa pergunta é difícil para o atleta, porque ele mede a fé dele, a espiritualidade dele no jogo. Se ele foi bem, ai, Deus me ama, fui mal, ai, o que eu estou fazendo de errado? Estou sendo castigado. Estou sendo castigado. Então é um Deus punitivo, é um Deus de sacrifício, é um Deus que eu tenho que sacrificar algo para que os deuses parem de me aplacar com a ira dele. Então o atleta ele vive uma relação assim barganhosa, guerra, luta com Deus, mostrar que sou bom, então eu vou lá e vou ser bonzinho, e vou fazer minha oração de madrugada para mostrar para Deus o quanto eu mereço esse gol no domingo. E aí o cara que foi para a noite, ficou 3 dias bebendo, chega no jogo e faz 2 gols, e aí esse cara já entra em crise. Meu Deus, o cara não foi para a igreja, fez o gol, e eu que fui não fiz. Comparação, né? Aí é uma vida barganhosa, tentando impressionar Deus. Então a espiritualidade dos atletas também, muitas vezes, é uma espiritualidade superficial, de barganha, de guerra, e pacificar esse atleta e fazer com que ele entenda que a espiritualidade dele não é uma moeda, ajuda ele também a entender, a viver uma vida pacificada com Deus, que o resultado não diz quem ele é. Ele, sabendo quem ele é, produz o resultado dele. E Deus, mano, não está muito assim preocupado com o resultado. O resultado para Deus é muito pouco perto daquilo que você é. Aquilo que você é, se você crê, seja qual for a tua religião, quem você é está acima do resultado que você tem. Focar no processo, né, Tico? Saiu, Tico. Não teve jeito. Cara, é por isso que o teu trabalho é tão importante. Me fala uma coisa, se lá atrás, você com teus 13, 14 anos, quando você estava começando lá a tua carreira, tivesse um profissional que faz o que você faz e você tivesse tido acesso a isso, o que você acha que teria sido diferente, cara? Tinha economizado tempo, né? Tinha economizado tempo e lágrimas. Porque, assim, o futebol ele me bateu muito, eu sofri pra caramba. Eu chorei escondido e não foi poucas vezes. Por quê? Vou te dar um exemplo, né? Uma imagem muito marcada, assim, do meu início. Eu tô entrando na Arena da Baixada e eu vejo uma criança me xingando, da idade do meu filho, assim, entre 8 e 10 anos, e ela tá ali me xingando. E ao redor dela tá o pai e, assim, os outros torcedores dando risada e achando aquilo lindo. Achando aquilo, porque a cultura é essa mesmo, o jogador tem que sofrer mesmo, ganha mais do que nós, esse filho de uma égua aí, tá ganhando para jogar bola e nós estamos aqui para te xingar. E aquilo me machucou, e eu até apontei pro pai, assim, fiz assim... Sério? Eu falei assim, você tá feliz com isso? De criar e codificar o teu filho dentro dessa perspectiva? É isso mesmo? E aquilo me marcou. E aquilo me machucou, né? O atleta se machuca. O atleta tem coração, tem vida, ali está um ser humano. Então, assim, eu fui aprender isso com 30 anos de idade, eu tive uma lesão muito séria no quadril e o médico me direcionou a parar de jogar bola com 30 anos. E aí, com 30 anos, eu fico 1 ano parado e de fato, eu me aposentei com 30 anos. E aí, eu passo 1 ano, assim, bem difícil, porque você perde a profissão e perde a renda e perde o trabalho, perde tudo ao mesmo tempo. Você precisa começar do zero. E aí, o que acontece? Nesse processo, eu fui buscar formação de coaching, e aí que eu comecei a estudar, e aí Deus me deu a oportunidade de poder voltar a jogar futebol. E eu voltei para a China, recebi uma proposta, volto a jogar, e aí tudo aquilo que eu estava aprendendo, eu comecei a aplicar na minha vida. Todos os conceitos que eu estava lendo e mergulhando e tal, eu comecei a aplicar tudo em mim. E eu vivi os últimos 5 anos mais rentáveis e felizes da minha vida como profissional. Poxa, que legal, cara. E aí, quando eu entendo que isso de fato é aplicável na minha vida, eu entendo que é aplicável na vida de todos. Muito embora cada ser humano tenha uma estratégia nova. A roupa que eu visto não é a roupa que o Orlando veste. Se a gente trocar de roupa aqui, vai ficar ou apertado ou grande. Só que eu não posso pegar as minhas estruturas e falar assim, faz isso que dá certo. Mas eu posso estimular você a pensar qual que é a estrutura que a gente vai ter que criar para que você faça dar certo. Eu não sou conselheiro, eu sou um construtor de novas estruturas. Eu não posso usar o que deu certo comigo, mas eu posso te ajudar a construir a estrutura que vai dar certo para você. E aí, esse processo foi muito lindo na minha vida, porque eu colhi resultados muito legais. Assim. Por exemplo, vou te dar um exemplo disso. Quando eu chego na China, eu chego 1 ano sem jogar, eu tinha feito uma cirurgia do quadril e uma cirurgia do esôfago.
Aí a cirurgia do esôfago que eu fiz, eu estava ainda, quando eu volto para a China, eu estava ainda no processo de comer comida pastosa, porque eu tinha feito aqui uma hernia de hiato, eu tinha um problema de esofagite, e aí eu chego lá, assim, debilitado, assim, fisicamente, assim, mas destruído. 8 quilos mais magro. Então eu nunca fui um cara muito forte. E aí eu estava 8 quilos abaixo do meu peso. E aí acontece um processo muito lindo que no primeiro ano, o meu objetivo é voltar a ser profissional. Uhum. E aí, depois de 6 meses, eu já renovo meu contrato e tal. No segundo ano, o meu objetivo era ganhar um título. E eu tinha jogado já em Hong Kong no maior time, onde a gente tinha sido campeão, e eu tinha ido muito bem. E depois, quando eu volto para Hong Kong, eu volto num dos menores times, que fazia 50 anos que eu não ganhava um título. E eu tracei um objetivo, assim, cara, nós vamos ganhar um título nesse trem aqui. E aí eu comprei um quadro branco parecido com aquele ali atrás, e falei, deixa eu estruturar como é que eu vou fazer para a gente ganhar um título aqui. E aí eu organizei a cultura do clube, a cultura dos chineses, a cultura nossa dos brasileiros, e como que eu poderia fazer alguma coisa para influenciar esses caras para a gente ganhar um título. E aí o que eu comecei, em primeiro lugar, ancorando essa minha ideia no título que o Leicester ganhou na Premier League. É um time pequeno, ganhou o campeonato mais difícil. Eu ancorei ali. Segundo, eu comecei um processo de influência nos brasileiros da equipe. Comecei a perguntar para eles o que poderia acontecer se a gente ganhasse um título. Comecei a trazer realidade para isso. E em terceiro, eu pensei, como é que eu posso influenciar os China aqui? Esse pessoal que fuma depois do jogo, que não está nem aí para paçoca, se ganhar, ganhou, se não ganhar também, lasque-se. E aí eu comecei a falar, todos os dias no aquecimento, eu comecei a gritar a palavra Champions. Champions! E os caras, até me apelidaram de Champions. Lá, o fulano Champions. Eles davam, Good Morning Champions, Good Morning Champions. Só que o que aconteceu? Ancorar essa palavra Champions num grupo que não estava acostumado com essa palavra, para mim era uma estrutura que poderia associar esses caras a um novo comportamento. E aí o que aconteceu? A gente tinha uma Copa que era o meu foco, porque assim, campeão da Liga a gente não ia acontecer, porque um monte de rodada, a gente não tinha grupo para isso. Sim. Mas para uma Copa, que é tiro de mata-mata, né? Aí eu falei, mano, é aqui que eu vou me abraçar. E aí a gente chega nas quartas de final, a gente ganha lá de 4-2 um time, eu chego no vestiário, chuto tudo, e começo a gritar em inglês, we gonna be champion, trust me, we gonna be champion, champion. E os caras ainda estão meio assim, a gente vai para a semifinal, ganha do líder do campeonato, e eu entro no vestiário, e enquanto eu grito Champions, os caras gritam Champions comigo. Aí você levou os caras. Aí os caras acreditaram. E aí, nessa semana que separou entre a semifinal e a final, que eu chego de manhã, segunda no treino, e começo no aquecimento a gritar Champions, um China grita Champions, outro brasileiro grita Champions, outro grita Champions, e eu me arrepio ao lembrar disso, porque eu falei assim, bom, aquilo que nasceu no meu coração está no coração dos caras agora, e agora ninguém segura a gente. E aí o que aconteceu foi que na final a gente ganha de 3-0 na casa dos caras, o time dos caras tinha um orçamento 8 vezes maior do que o nosso, e a gente ganha aquele título, e todos os brasileiros e a grande parte dos chineses vão para um time melhor. Olha que legal. O impacto que isso causou na vida de tanta gente, né, cara? Tanta gente. Pô, então, parabéns, cara. Que história do cacete você acabou de contar. O sonho nasceu no meu coração, e vou te falar, cara, como mentor eu tenho vivido isso com os atletas, cara. A construção, né, dos seres humanos, né, quando você vê eles ali, né, dando resultado. É muito massa. Eu tenho um atleta que joga no Japão, ele estava no Japão ano passado, e eu estimulei ele nessa direção. Falei, aí, mano, dá para ser campeão? Ele, cara, depende dos japa. Eu falei, não, é os japa que depende de você. Porque toda grande transformação social e coletiva começa no coração de um doido, maluco, varrido. Vai ver a transformação social que aconteceu num país, vê se não começou no coração de um doido. Sim. E aí esse doido influencia 3-4, que influencia 7-8, que influencia 12-15, daqui a pouco quando você vê, tem uma massa acreditando num processo. E aí ele começou o processo. Sabe o que aconteceu, mano? Eles foram campeão, ele foi o melhor jogador, foi artilheiro. E que da hora. No Japão, ele foi o nome mais comentado do Twitter, por causa de um momento em que todos os japoneses estavam reclamando com o juiz e ele afastou os caras, e ele se tornou referência de mentalidade no Japão. Um brasileiro negrão se tornando referência de mentalidade no Japão. Então, assim, foi muito foda também. E aí quebra de paradigma, né? Uhum. Cara, e a gente vê aquilo que nasce aqui no teu coração, e aí que Deus te deu a oportunidade de saber, e estruturar e organizar, isso você vê acontecendo na vida dos caras, e isso é muito top, isso é muito foda.
Não tem aquela coisa, né? Você cobra pelo teu trabalho, mas se você pudesse fazer de graça pela realização que ele te traz, né? Cara, eu acordo de madrugada para saber os resultados dos caras lá. Né? Trabalho com jogador na Tailândia, no Japão, trabalho com jogador na Europa, eles estão tudo fora. Eu acordo de madrugada, minha mulher me chama de louco. Eu falo assim, louco não, doente mental. Legal, cara. Putz, olha, felizmente o tempo aqui está acabando, mas que papo bacana. Passou voando. Que história de vida você tem bacana, que trabalho, assim, que impacta tanta gente, assim, um trabalho tão realizador, né, e tão importante, né, que espero que não só você desenvolvendo o teu trabalho, mas que isso acabe, né, de alguma forma, causando uma ressonância em todos os outros esportes, além do futebol, aqui no Brasil, a gente trabalhar essa parte mental de atletas, que é tão importante. Fala uma coisa, Carlos, para te achar nas redes sociais, aonde você está? O Instagram é @ticão85, que é o meu apelido de guerra aí, que você já falou. Saiu, cara, sem querer, desculpa. Não, mas não tem problema. É Ticão. Prometi que ia chamar ele de Carlos. Essa é a minha identidade aqui. Ticão é o seguinte, cara. Ticão, o cara fala assim, nossa, deve ser um negrão grande e tal. O cara acha que é lá. Eu sempre decepcionei. O meu apelido sempre decepcionou, sabe, as massas. Todo mundo chegava assim, pô, Ticão. Esse é o Ticão? Esse é o Ticão, pô, caramba. Ticão85 no Instagram, né? A gente tem hoje um canal no YouTube chamado Profissão Jogador, que vamos chegar essa semana à marca de 400 mil inscritos, então bastante orgulho desse canal que a gente construiu. E também Profissão Jogador, arroba Profissão Jogador no Instagram, que a gente compartilha ali conteúdos de valor aí com os jovens e procura deixar um pouquinho dessa marca, dessa inteligência que foge aos padrões do improviso. Eu sempre digo isso, assim, fuja do improviso. Toda vez que você improvisa, você faz cagada. Não improvise. Faça algo. Planejamento é poder, né? Reação é fraqueza. Exato. Se você improvisa, bota um atacante jogar de zagueiro para você ver a cagada que vai dar. Ele pode jogar um jogo, mas ele não vai conseguir fazer um campeonato. Então, a mentalidade é a mesma coisa. Pare de viver de superstição e improviso e comece a viver de inteligência para você ver o resultado que você vai ter. Pô, que legal. Carlos Bertoldi. Que privilégio ter você aqui no Gestão FC, de verdade. Muito obrigado pela entrevista, parabéns novamente pelo seu trabalho, e as portas aqui estão abertas. Sempre que quiser e precisar, a gente pode voltar a conversar. Eu acho que a gente ia longe ainda no papo aqui, viu? Que eu gosto bastante dessa parte, né, de trabalhar inteligência emocional, a mentalidade das pessoas, acho isso muito relevante, muito importante, e você faz com muita excelência. Parabéns, cara. Muito obrigado de verdade, de coração, por ter participado aqui. Mano, eu que agradeço, Orlando. Obrigado por isso. Privilégio para mim poder estar aqui com vocês também. Entrevista muito massa, muito tempo, né? Entrevista não, mas um tempo assim de conversa bem alegre, bem divertido. Obrigado pelo convite, prazerzaço, e estamos aqui à disposição. Quando bater aí na cabecinha aí, pode chamar que nós estamos juntos. Valeu, irmão. Valeu, muito obrigado. E esse é o Gestão FC, meu povo, né? Temos aqui gente trabalhando no entorno de futebol para melhorar não só o esporte, mas também a vida de todos que praticam esse esporte que a gente tanto ama. Obrigado a todos e até o próximo episódio. Valeu!